está no ar o Primavera Saúde. Como estamos em outubro, vamos falar de Outubro Rosa. Nosso tema vai ser câncer de mama. E o mais importante de tudo isso e de falar sobre esse assunto é a questão da prevenção. E a nossa convidada que vai nos auxiliar nesse bate-papo é a doutora Beatriz. Doutora, seja muito bem-vinda ao Primavera Saúde. Obrigada pelo convite. Sempre um prazer recebê-la mais uma vez aqui no Primavera Saúde, né, doutora? Prazer é meu. Todo outubro mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho. Vamos falar então sobre esse assunto que preocupa, né, doutora? Que é o câncer de mama. Ele continua sendo um dos cânceres que acaba acometendo mais as mulheres. Como a gente pode definir essa doença, né? Então, preocupa muito. É o tipo de câncer mais comum, né, nas mulheres. Ele só perde para o câncer de pele não melanoma, mas que é um câncer bem tratável, assim, só com tratamento local. Não precisa de quimioterapia, nada. Então, falando de tipos de câncer mais agressivos, ele é o câncer que mais acomete as mulheres. Nós temos 57 mil novos casos esse ano, né? São estimativas do INCA. E é uma doença que a gente não sabe a causa, a gente sabe alguns fatores de riscos, né? E a gente tem que focar realmente na prevenção. Agora, falando nesse critério de fatores de risco, né? Nesse caso, quais são os principais fatores de risco? Então, os principais, a gente tem que pensar assim, aquele período da vida onde a mulher está mais exposta ao estrogênio que o corpo dela produz, né, que o ovário dela está produzindo. Então, aquela mulher que menstruou muito cedo, que parou de menstruar muito tarde, então ela passou um período longo da vida com o ovário dela funcionando, aquela mulher que teve poucos filhos, ou que não teve filho, ou que teve o primeiro filho depois dos 30 anos, aquela mulher que fez uso de reposição hormonal por mais de 5 anos, e aquela mulher que tem um familiar de primeiro grau com câncer de mama, principalmente se esse familiar foi acometido antes dos 40 anos, né? Entre outros, né, a gente pode citar a obesidade, que está muito ligada com câncer de mama, tá? A falta de atividade física, o sedentarismo, o tabagismo, que daí já entra para todos os tipos de câncer. Mas os principais para o câncer de mama são estes. O tabagismo é um assunto que acaba assustando muito. Eu me assusto muito, pessoalmente. Eu tive um tempo atrás, doutora, conversando com um pessoal do INCA, que teve em Criciúma fazendo uma palestra e tal, e eles acabaram citando que eles estavam muito assustados com essa situação, porque o número vinha aumentando muito em mulheres fumantes, principalmente usando o cigarro como uma arma de emagrecimento, né? E sendo que existe tantas maneiras de emagrecer, né, saudável, com saúde, e quando ele me falou isso eu fiquei assustada. Como é que é você dentro do consultório com essa situação? Igual, assim, às vezes a gente fala, mas tem que parar de fumar, mas eu vou engordar, na hora, sabe? E é claro que a gente sabe que o ato, né, de pegar o cigarro, não é nem tanto de fumar, às vezes elas relatam muito assim, mas eu sinto falta de pegar o cigarro. Sabe? E está muito ligado à ansiedade, né? Então a gente não pode dizer que o cigarro vai fazer engordar. Não, é a ansiedade, aquilo, ela precisa de algo, é uma válvula de escape às vezes, né? E aí a gente tem tratamento para ansiedade, a gente tem psicólogo, a gente tem psiquiatra, a gente tem medicação, né, para tratar. E não colocar o cigarro como uma forma de emagrecimento, ou eu não vou parar por causa disso, por uma questão mais estética, né? Porque para a saúde ele atrapalha em muita coisa. Vamos tomar atenção, mulheres, pelo amor de Deus, tem milhões de maneiras de realmente emagrecer com saúde e o cigarro com certeza não é uma delas. Agora, falando um pouquinho sobre os tipos de câncer, existe tipos, como é que é feita essa separação, né, doutora? Se eu posso dizer assim. Existe e existem cada vez mais, tá? Verdade. Então, assim, como o câncer de mama ele é muito frequente, ele também é um dos mais estudados. Sim. Tá? Então, vamos colocar assim, quando eu entrei na faculdade, a gente tinha basicamente 2, 3 tipos de câncer de mama. Hoje a gente tem vários, tá? Eu costumo falar para as minhas pacientes assim, se eu colocar 10 pacientes com câncer de mama na minha frente, cada uma vai ter uma peculiaridade, um tratamento diferente. O tratamento, ele está cada vez mais individualizado, tá? E como que a gente sabe disso? O principal
tipo de câncer de mama é o ductal. Eu vou falar uma linguagem agora bem técnica, tá? Certo. E o segundo mais frequente é o lobular e depois a gente tem os subtipos especiais. Dentro do ductal e do lobular, fazendo análises biomoleculares, de imunohistoquímica, que são exames que são feitos no próprio tumor, aí a gente vai separar ainda mais eles, tá? Então eu vou ter aquela paciente que tem o receptor hormonal positivo no tumor dela, então ela vai usar hormonioterapia no tratamento. Eu vou ter aquela paciente que tem uma molécula, um receptor chamado HER2, que ela vai usar uma terapia-alvo no tratamento dela. Eu vou ter aquela paciente que não tem nenhum marcador positivo, então eu vou partir para quimioterapia. Eu vou ter aquela paciente que ela tem mutação genética, que ela tem uma mutação de BRCA, que ela vai poder usar um certo tipo de medicação. Então, assim, é cada vez mais individualizado, sabe? É tão assustador, assim, pra gente como médico, assustador no sentido de que tu tem que estar sempre muito atualizado. Sim. Tá? Que assim, ó, se tu deixa de ir um ano em congresso, tu perde. Em um ano a coisa muda, sabe? Sim. Então é cada vez mais individualizado, mas isso é bom. Porque a gente está fazendo cada vez tratamento mais específico para cada tipo de doença. E é por isso que às vezes as pessoas perguntam, mas não tem cura para o câncer, isso é lobby da indústria farmacêutica. Mas, gente, assim, a gente está falando de uma doença que ela é muito heterogênea dentro dela, né? Então eu vou ter muitas peculiaridades e que eu não vou conseguir uma cura. Talvez eu consiga uma cura para o câncer de mama do tipo X. Tá? Ou talvez eu consiga uma cura para o câncer de intestino do tipo Z, mas eu não vou conseguir uma cura em geral, porque daí é como se tu me perguntasse, mas acharam uma cura para a pressão alta, para o diabetes e para o infarto, como se tudo fosse uma coisa só. Sim. Tá? É mais ou menos fazer essa comparação. Por isso que a gente não tem uma cura só para o câncer, alguns já têm cura, né? E outros com certeza vai chegar. Mas como é cada vez muito mais estudado, individualizado, a gente vê que a doença ela é diferente dentro dela mesma, né? Então é muito difícil achar uma cura só, como as pessoas perguntam muito, né? Como que é hoje fazer o diagnóstico? Vocês acabam tendo esse auxílio de vários exames para poder chegar a um diagnóstico tão preciso assim? Com certeza. Então, assim, hoje já é diferente de 2 anos, eu vou te dizer, atrás, tá? Por quê? 2 anos atrás, a paciente chegava comigo, eu fazia a mamografia, via alguma alteração, fazia, de repente, uma ultrassonografia, fazia a biópsia, estava com câncer, eu ia tratar. Hoje eu preciso saber, junto com essa biópsia, a imunohistoquímica dela, para eu saber por onde que eu vou começar o tratamento, se eu vou fazer a quimioterapia antes, se eu vou fazer a cirurgia antes. Eu preciso saber, dependendo dessa imunohistoquímica, se essa paciente tem uma mutação genética, para eu saber que tipo de tratamento vai ser mais eficaz para ela. Então, ele é diferente, a gente precisa de muitas áreas. A gente precisa do radiologista, a gente precisa estar muito contato com o oncologista, a gente precisa do patologista, que é quem vai dizer isso tudo ali pra gente, a gente precisa de um geneticista, né? Então, assim, é uma doença que ela é tratada por muitos profissionais dentro da medicina e fora da medicina também. Claro. O tratamento, falando no critério de tratamentos, né? Você fala que cada uma vai ter um tratamento específico, mas de uma maneira geral, como que é feito o tratamento? Então, o tratamento basicamente, eu vou falar tudo que existe, tá? Então, o que tem? Dificilmente a paciente vai escapar de uma cirurgia, tá? Com o diagnóstico precoce, a gente consegue cada vez mais cirurgias conservadoras, que são aquelas cirurgias onde a gente não precisa retirar a mama inteira, então a gente tira só um quadrante, né? Tira só o nódulo. Então, ela vai fazer cirurgia, ela vai fazer ou não quimioterapia, ela vai fazer ou não a hormonioterapia, que é uma medicação que ela usa por 5 anos para fazer um bloqueio desse hormônio. Ela vai usar ou não a terapia-alvo, que seria uma droga que vai bloquear aquele HER2 que eu falei no começo, ela vai fazer ou não a radioterapia. Então, a gente tem cirurgia, tem quimioterapia, tem hormonioterapia, tem terapia-alvo e tem radioterapia. Tudo dependendo de cada tipo de paciente, de cada tipo de tumor. Tudo bem. Nós já continuamos com esse bate-papo, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já.
Estamos de volta, o tema de hoje é câncer de mama. Eu tô aqui já caracterizada de Outubro Rosa e já entrei na campanha, doutora. Achei ótimo. Já cheguei chegando, como diz outro. Agora, doutora, falando um pouquinho, a gente saiu falando um pouquinho sobre as questões de tratamento Sim. do câncer de mama, né? Nessa questão, tem que analisar cada caso, né? O tratamento vai ser específico para cada tipo, como você já mesmo citou aqui, são vários tipos e cada caso vai ser analisado individualmente, né? Com certeza, né? A paciente vai ter realmente bem individualizado o tratamento, para ele ser mais certeiro, né? A gente sabe que as chances de cura são boas, né? Quando a gente faz um diagnóstico precoce, as chances de cura é 90%, né? Então a gente tem que acertar, tem que fazer o tratamento correto para a gente não atrapalhar, né? A gente está ali para ajudar e não para atrapalhar, né? Para a gente não atrapalhar o andamento desse processo. Sim. Né? Agora, falando em questão de sintomas, né? O que as mulheres devem ficar atentas quando a gente fala em câncer de mama? Então, o ideal é que a mulher não sinta nada. O ideal é que a mulher faça a mamografia e na mamografia a gente consiga ver alguma coisa que a gente não consegue sentir e que daí a gente faça o diagnóstico precoce. Nem sempre é assim, tá? Existe o chamado câncer de intervalo, que é o câncer que aparece entre uma mamografia e outro. Sim. Não é o mais comum, tá? Mas o que a mulher tem que estar atenta, né? Alterações que podem acontecer e que ela tem que procurar o médico, então, de repente, nesse intervalo entre uma mamografia e outra. Qualquer nódulo diferente que aparecer na mama, secreção pelo mamilo, principalmente se for sanguinolenta, pele vermelha, que de repente é uma infecção, é uma mastite, mas se não melhorar com antibiótico, tem que procurar o médico. Existe um câncer de mama que ele é bem raro, que é chamado tumor de Paget, que ele dá só no mamilo e que ele parece uma feridinha. Tá? Então, assim, a paciente está com aquela feridinha, tratou, aquilo ali não está cicatrizando, vai procurar porque vai precisar fazer uma biópsia. Né? Esses são os principais sintomas que ela tem que estar atenta. O que é importante também? O autoexame, tá? Para quê? Não para diagnóstico, mas para a paciente conhecer o corpo, para ela conhecer a mama dela. Então, Sim. O que ela tem que fazer? Todo mês, depois da menstruação, ela vai embaixo do chuveiro, levar a mão para trás da cabeça e ela vai dedilhando a mama como se fosse um relógio de fora para dentro, tá? Toda ela. Assim, ela vai conhecer a mama dela. E se tiver qualquer alteração, ela vai procurar o médico antes, tá? Não adianta só fazer autoexame e não fazer mamografia, tem que fazer a mamografia também. Certo. Mas o autoexame é uma arma boa para a paciente conhecer o corpo dela. E a mamografia, a partir de quando que a mulher deve fazer? Então, na população em geral, naquela população que não tem caso na família a partir dos 40 anos. Anualmente a partir dos 40 anos, apesar do Ministério da Saúde ainda falar que a partir dos 50 anos, a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, do Colégio Brasileiro de Radiologia, a partir dos 40 anos, anualmente, sem idade limite, porque pelo Ministério da Saúde é dos 50 aos 70. Não existe essa idade limite de 70 anos, nós estamos vivendo mais. Sim. Tá? A gente aqui no Sul, a gente tem uma longevidade, né, muito, até maior do que nas outras regiões. Tá? Então, não existe essa idade superior de 70, superior, né, o limite superior de 70 anos. É claro que nós não vamos submeter uma paciente acamada, que a gente sabe que não tem uma expectativa muito longa, uma mamografia. Agora, a gente tem inúmeras pacientes com 80 anos e que estão super bem. Essas pacientes vão fazer mamografia sim, tá? Então, para essa população em geral, a partir dos 40. A população que tem caso de câncer de mama na família, aí ela tem que procurar um mastologista. Tá? Porque daí o acompanhamento vai ser diferenciado, cada uma vai ter uma peculiaridade, ela tem que levar o histórico dessa familiar, como que foi esse tratamento, o que ela usou, o que ela não usou, a gente precisa saber como que foi, como que era o tumor dessa paciente para a gente ver o que a gente vai fazer com essa mulher. Agora, o momento, né, de dar a notícia, de apresentar o diagnóstico para a mulher de câncer de mama ou de qualquer outro tipo de câncer, né, sempre é um momento muito impactante para a paciente, né, doutora? Como que é trabalhado essa parte do emocional da paciente nesse momento tão difícil? Então, essa hora realmente ela é péssima, é o pior dia que existe, porque é o dia que ela vai ficar sabendo da doença. E ela vai ter muita informação nesse dia, ela não vai absorver nem metade, porque tu imagina. É uma bomba, né? A hora que tu falou câncer, acabou. Tá, assim, todas acham que vão morrer no mesmo dia, sabe? Apesar de a gente, tu vai falar que não, porque não vai mesmo, né? Mas aí a gente tem que usar do nosso conhecimento,
tá? Porque tu tem que transmitir para a paciente o que a doença que ela tem é. Né? Então, assim, não, tu tens uma doença que a tua chance de cura, a chance de cura a gente sempre fala, sobrevida em 5 anos, é de 80%. 80% das pacientes com uma doença igual a tua vão estar vivas em 5 anos. Né? Eu acho que o principal é isso, é colocar a doença como ela é, não gerar uma angústia maior na paciente do que o que ela já está tendo. Não dizer que ela precisa operar ontem, isso não existe. Não existe, tá? A partir do momento do diagnóstico, essa paciente tem 30, 60 dias para começar o tratamento com segurança, sem perda de nenhum benefício no tratamento dela. Então, a gente não pode gerar uma angústia que não existe, tá? A gente não pode atrapalhar nesse sentido. E a gente sempre lança mão da ajuda de psicólogo. Né? Eu vou falar assim eu trabalho aqui no Hospital São José, pacientes do SUS, a gente tem psicólogas maravilhosas ali. Então, o paciente que precisa, ela vai passar. Às vezes, quantas pacientes elas que não queriam fazer tratamento, elas já convenceram a fazer. Né? Então, assim, elas têm uma abordagem muito melhor do que a gente. Psicológico, claro, elas estudaram para isso, a gente não, né? Então, a gente tem que contar com esses profissionais que estão ao redor, né? Que estão ali junto com a gente. Que vai fazer essa equipe multidisciplinar para poder trabalhar junto, né? É o fisioterapeuta, é o psicólogo, é o médico, é o enfermeiro, todo mundo está ali na mesma luta. Com certeza. Agora, tem alguma, não sei se é alguma pesquisa, já acaba apontando isso, mas a gente ouve muito falar, doutora, que às vezes a questão do sofrimento, da pessoa que teve uma vida muito sofrida, acaba realmente contribuindo para o desenvolvimento do câncer de mama. Isso realmente já consegue se apontar em alguma pesquisa ou ainda não? Em pesquisa, não, porque é uma pesquisa difícil de ser feita, porque sentimento cada um vai ter de um jeito. Sim. Né? Tipo, tu perdeu um parente, eu perdi o mesmo, a gente vai sentir de jeito diferente. Então, assim, pesquisa científica, não. Agora, livros de psicologia falando sobre isso, existem muitos, tá? Que, inclusive, relacionam cada sítio, né? Então, assim, o paciente teve um câncer de pâncreas, ele está relacionado, problema com tal coisa, teve um câncer de mama, está relacionado. Então, olha que interessante. É bem interessante, sabe? E na psicologia existe muito isso. E é muito legal. A gente talvez não consiga medir em números, né? Porque estudo científico é matemática. Claro. Tá? Mas as psicólogas têm isso muito... É muito legal, assim. Tem um livro que é O Corpo Fala, né? Então tem vários livros de psicologia que tratam só sobre isso, sobre a doença relacionada com alguma coisa que tu teve na tua vida. É bem legal. E a questão do estresse, ele pode ter influência? Também não tem nada comprovado, sabe? Agora sim, que o estresse deve gerar muito antioxidante dentro do nosso corpo, deve, né? E isso com certeza leva a alguma coisa, porque a população que está tendo mais câncer de mama é a população urbana. Sim. Né? Assim, as índias que vivem na Amazônia, que nunca saíram de lá, elas não têm câncer de mama, mas tu pega uma índia e coloca pra cidade, ela vai ter. Tá? Então, assim, tem muita coisa que influencia. Né? É o ar que a gente respira que é diferente, é a nossa comida que é diferente, é o nosso hábito de vida, tem muita coisa aí. Até porque fica naquela correria o tempo inteiro, Exatamente, né? Com certeza. Complicado. Agora, falando um pouquinho, doutora, sobre a alimentação. Qual a importância da alimentação, tanto para a prevenção como para quem está enfrentando um câncer de mama? É muito importante. Eu acho que hoje ela é muito difícil. Tá? Porque a gente tem muita informação sobre alimentação, algumas certas, algumas equivocadas, né? Como tudo, né? Sim. Hoje a gente tem alimentação orgânica, né? Claro que seria o ideal para todo mundo. Só porque assim, o que é alimentação orgânica hoje? Acho que cada um tinha que ter um sítio daí, né? Porque assim, a gente vai ter a galinha caipira, que não recebeu hormônio, que já é difícil, vai ser uma galinha que é criada em casa, né? O ovo caipira, a vegetal, a alface, né, verdura, tudo sem agrotóxico, né? E eu acho isso muito difícil e é muito caro. Sim. Né? Então, assim, se tu queres ter uma alimentação orgânica, se realmente aquilo que a gente está comprando realmente é orgânico, ele é muito mais caro do que a alimentação normal. Mas ela é importante, sim, a gente ter uma alimentação balanceada, né, sem muita gordura, né, fundamental. Claro. E durante o tratamento, elas passam também por nutricionistas, pacientes, para orientar, então, uma alimentação rica em ferro,
porque durante a quimioterapia tu tens que renovar tuas células sanguíneas, né? Rica em vitaminas, então é o trivial, né? É a verdura, é a fruta, é o arroz, é o feijão, é a carne, né? O trivial tem que estar sempre presente. É uma alimentação basicamente balanceada, equilibrada, né? Equilibrada, isso. Muito bem. Nós vamos para mais um intervalo então e voltamos já já. Estamos de volta. O tema de hoje é câncer de mama. Bom, doutora, agora eu queria falar um pouquinho sobre as pessoas que já venceram o câncer de mama. Elas têm que ter um cuidado a mais? Sim. Então, as pacientes que fizeram o diagnóstico, elas continuam com a gente por 5 anos vamos dizer assim, numa vigilância mais constante, tá? Então, elas vão fazer exames inicialmente de 4 em 4 meses, 3 em 3 meses, depois de um tempo semestral, até que com 5 anos a gente vai dar uma pausa, né? E elas vão voltar para os exames anuais. Agora são pacientes que a gente sempre vai ficar de olho. Elas têm uma ansiedade muito maior quando vão fazer um exame até pegar resultado, tudo. Porque, claro, já passaram, sabe como é que é. O tratamento, ele não é um bicho de 7 cabeças, mas ele assusta. Tu passar por um processo de quimioterapia é sofrido, sabe? Apesar de hoje a gente ter muita medicação para combater efeito colateral e tudo mais, a gente sabe que essas pacientes, elas vão ter dias que elas não vão conseguir levantar da cama, porque elas vão ter aquele cansaço da quimioterapia. São poucos dias, mas afeta muito o psicológico, tem a queda de cabelo, né? Tem toda a feminilidade que está atrelado a isso, então assim, elas não querem passar por isso de novo. Sim. Com certeza, né? Ninguém gostaria. Então, a angústia de tu fazer os exames, de tudo isso, elas têm que lidar, assim, é bem difícil, sabe? Mas, assim, a felicidade maior é quando a gente diz, hoje a senhora está de alta. Nossa. Né? Então, isso constantemente a gente tem alta, né? Então, está de alta, pode fazer o seu segmento anual agora, não precisa mais vir de 6 em 6 meses, né? Isso é muito bom. Agora, doutora, você acabou citando ali, na questão do tratamento, acaba tendo algumas reações, né? Quais são as principais reações, assim, quando acaba realizando uma quimio, enfim, uma rádio? Então, a quimioterapia convencional, né, que a gente ainda usa muito, a gente tem que pensar que ela vai combater todas as células do corpo que estão se multiplicando com uma velocidade maior, que é a célula cancerígena, tá? Só que além da célula cancerígena, a gente tem as células dos nossos ovários, tá? As células do folículo capilar, as células da nossa mucosa gastrointestinal. Por isso que na quimioterapia a mulher, principalmente se ela estiver ali na faixa dos 40 anos, ela pode entrar na menopausa, porque a quimioterapia vai acabar acometendo essas células ovarianas, vai cair o cabelo porque ela vai lá na célulazinha que está formando o cabelo, e ela tem enjoo porque ela perde essas células da mucosa gastrointestinal, e aí ela vai ter mais enjoo. Esses são os principais efeitos colaterais da quimioterapia. A radioterapia é uma emissão de raio-x local, né? Então, ela vai ter geralmente uma radiodermite, que é uma queimadura. Tá, essa queimadura pode ser de grau 1, geralmente, essa pele só fica vermelha. Ela pode ter uma queimadura de grau 2, que ela fica com bolhas. E isso tudo, elas também têm pomadas que já são receitadas para poder amenizar esse quadro na radioterapia. A hormonioterapia, ela tem menos efeito colateral, mas ela pode ter dores, ela pode ter calorão tipo de menopausa. Né? Então, cada tratamento pode ter um efeito colateral e, claro, que vai depender do organismo da paciente. Tem paciente que vai ter efeito colateral, tem paciente que não vai ter. Agora, falando no quesito prevenção, né? Que o Outubro Rosa é basicamente isso, a gente salientar e lembrar e ressaltar a importância de prevenir. Como podemos fazer essa prevenção? Então, a prevenção é feita com a mamografia, tá? A mamografia é o único exame que até hoje ele conseguiu comprovar uma diminuição da mortalidade por câncer de mama. O que eu quero dizer com isso? Se eu pegar 100 pacientes, colocar num grupo e 100 pacientes eu colocar no outro. Um grupo fez mamografia, o outro grupo não fez mamografia. No grupo que fez, nós vamos ter 30% menos morte
morte por câncer de mama. Por quê? Por causa do diagnóstico precoce. A gente não conseguiu comprovar isso com ultrassom, tá? Então, o ultrassom, ele continua sendo um exame complementar. E a gente ainda não conseguiu comprovar isso com a ressonância, a não ser naquelas pacientes em grupo de risco, de alto risco para câncer de mama, que vão fazer ressonância também. Então, a prevenção ela é feita através da mamografia anual, do exame feito pelo médico anualmente, e para aquelas pacientes de alto risco, geralmente a gente começa a mamografia um pouco antes, aí a depender do histórico familiar de cada mulher. Quais são as possíveis complicações, falando em câncer de mama, doutora? A principal complicação é que a gente não quer ver nunca é uma metástase, né? Sim. Que seria a célula que se originou ali na mama, migrar em outro órgão e ali ela conseguir se multiplicar e formar um nódulo em outro local. Então, quais são os principais sítios de metástase do câncer de mama? O osso, o pulmão e o fígado. Por isso que a gente sempre está de olho nesses três, tá? Não é o mais frequente, mas acontece. Tá? Como a gente tem muita paciente, a gente também tem muita paciente com metástase. A gente não fala mais em cura quando a paciente já tem metástase, a gente fala em controle de doença, tá? Então, assim, ó, não é porque ela tem metástase que ela vai morrer, tá? Mas ela vai estar sempre em tratamento e em vigilância, fazendo exames sempre. A gente consegue controlar a metástase, mas é uma doença que ela fica controlada, porque a gente ainda não tem indicação para cirurgia em metástase de câncer de mama, a não ser que a gente tenha uma metástase única, o que é muito raro, tá? Então, daí a gente fala em controle de doença. Bom, eu vou trazer alguns dados aqui do INCA, que a última estimativa deles, que foi em 2013, apresenta que vítimas de câncer de mama foram 14.206 mulheres e 181 homens aqui no Brasil, né? O Instituto Nacional de Câncer também estima que no ano de 2016, 57 mil novos casos, né? Realmente números que assustam, que alarmam e que faz realmente com que a sociedade reflita sobre isso, né, doutora? Com certeza, e por ser tão frequente, por isso que existe a prevenção, Exatamente. né? Porque a gente não vai prevenir, fazer um exame de rastreamento por uma doença rara, a gente geralmente faz por uma doença frequente. O câncer de mama é uma doença muito frequente. Tu frisou ali os casos de câncer de mama em homem, né? São raros, mas existem. Então, de todos os cânceres de mama, 1% vão acometer os homens. E o que a gente tem que prestar atenção? Tudo, quando a gente fala de câncer que foge do normal, a gente tem que ligar, né? Ficar atento. Então, assim, paciente com câncer de mama muito jovem, não é idade, né? O câncer de mama começa a aparecer depois dos 40 anos. Homem com câncer de mama, tá? O que acontece? O homem com câncer de mama geralmente tem uma mutação num gene chamado BRCA2, tá? Então, a gente tem que testar esse homem no geneticista e a gente tem que convocar todas as mulheres que são parentes de primeiro grau desse homem para fazer o teste também, porque elas podem ter essa mutação e é uma mutação que, se a paciente possui, ela tem um risco ao longo da vida de desenvolver câncer de mama em torno de 60% a 80%. Tá? O da Angelina Jolie foi uma mutação do BRCA1, tá? Que te acarreta uma chance maior ainda de desenvolver o câncer de mama, que é de 90%. Por isso que ela fez aquela cirurgia profilática. Sim. Tá? Que tem uma indicação muito correta no caso dela. E depois ela fez a retirada dos ovários, também tem essa indicação. Na época foi bem polêmico, Foi né? bem Muita polêmico, gente, mas verdade. por que tirar? Não, ela tem indicação. Pacientes com essa mutação têm a indicação de fazer a retirada da mama e do ovário. Não é uma mutação frequente na população, menos de 1% da população tem essa mutação. Mas existe, são os casos que a gente vai testar quando tem caso na família. No caso dela, ela tinha a avó e a mãe. A avó e a mãe já tinham falecido, então foi testado nela. Porque geralmente a gente testa no paciente que teve o câncer. Sim. Então a gente pega esse paciente que teve o câncer e vai fazer o teste. Se vier positivo, a gente testa o resto da família só para aquele gene. Se vier negativo, ele não era um câncer que tinha alguma relação genética. Então, realmente era necessário naquele Com certeza. caso. Perfeito. Bom, doutora, a gente está chegando à reta final do Primavera Saúde. Eu deixo esse espaço para você fazer suas considerações finais. Então, a gente sempre gosta de falar para as mulheres
irem fazer o exame, não precisa ser em outubro, pode ser o ano inteiro. Não é porque o da amiga doeu que o teu vai doer também, então não precisa ter o medo da mamografia. Tem que ir fazer a mamografia, saber como é que é, porque ela que vai te proteger, vai te causar uma proteção, né? Às vezes vem o medo de fazer o exame, mas o benefício dele é muito maior, né? E a gente vê muitas mulheres com medo ainda. Ah, não, mas a minha amiga foi fazer e doeu. Não, mas a tua mama não é igual a da tua amiga, a tua sensibilidade de dor também não é igual a dela. Então vai fazer para saber como é que é, né? E eu acho que o Outubro Rosa tá aí para isso, tá na rua, tá em tudo que é mídia, tá todo mundo vendo, aproveita, vai lá e faz o teu exame para saber se tá tudo bem com a tua saúde. Ainda mais que é só uma vez por ano, né? Com certeza, uma vez por ano, pra passa. garantir. Isso. É isso aí. Bom, Primavera Saúde vai chegando na reta final, mas antes vamos no nosso momento de reflexão. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Salmo 56, versículo 3 e 4. Primavera de Saúde de hoje vai ficando por aqui. Nós voltamos semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.